E fala, meus bitcoiners, vamos fechar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto com um mercado extremamente volátil, né? Além de índices macroeconômicos que estão fazendo o mercado ficar uma loucura, né? A divulgação do payroll já trouxe muita volatilidade. Ontem a gente teve conflitos aí geopolíticos lá do lado da Israel, da Palestina, que fizeram o preço do petróleo disparar e impactaram diretamente nos ativos de risco em geral. Por isso que a gente viu tanta volatilidade. Eu vou estar entrando em mais detalhes nisso logo depois da vinheta. Pessoal, o Bitcoin segue dentro de uma grande consolidação que a gente está comentando já há bastante tempo. Inclusive, eu recalibrei aquela linha de tendência uma vez que a gente fez um fundinho aqui na região dos 65 mil dólares, mais ou menos. E a gente está vendo bastante volatilidade, né? Só que nos últimos dias o Bitcoin ele chegou a sair lá do 65 e ir para o 69, depois devolver praticamente tudo, retornando aqui para os 65.900, e agora nesse exato momento ele está dando um respiro. E tudo isso porque a gente está tendo muitos fatos ao longo do mundo que estão impactando diretamente nos ativos de risco, que além das criptomoedas também é considerado o próprio mercado aí das ações. Primeiro de tudo, né, uma bola que eu já cantei há um tempo é o payroll, que veio bem acima da expectativa, praticamente 100 mil novos empregos foram gerados aí agora nesse mês de março. Então, não só o do privado, mas também o não agrícola, né? Além do mais, vale falar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu. Ah, Arthur, mas a gente está falando de criptomoedas. O que isso tem a ver aí com os Estados Unidos? Basicamente, uma das maiores influências que o mercado tradicional vem tendo nas criptomoedas ultimamente é a taxa de juros americana. Ainda mais agora que foram aprovados os ETFs lá na Bolsa de Valores, isso faz com que, caso a gente tenha uma taxa de juros alta por mais tempo para conter a inflação, as pessoas vão preferir ficar na renda fixa, vão preferir comprar títulos do Tesouro Americano ao invés de investir em ativos de renda variável, tal como ações, tal como criptomoedas. E um dos motivos pelo qual a gente viu a taxa de juros aumentar é o mercado de trabalho extremamente aquecido e a inflação subindo. A inflação está conseguindo ser controlada pela taxa de juros ter aumentado bastante ao longo dos últimos 2 anos. Porém, o mercado de trabalho está bastante aquecido e ele vem mostrando sinais de que não está cedendo, como por exemplo relatórios de emprego, onde a gente está vendo muitas pessoas empregadas. Olha só, taxa de desemprego vindo abaixo da projeção, mais empregos aqui, né? Mais pessoas empregadas, empregos sendo gerados lá nos Estados Unidos. E quanto mais pessoas estiverem recebendo salário, né? Inclusive a gente teve até o salário médio por hora aqui e o ganho médio por hora dentro do previsto. Bom, mas enquanto mais pessoas estiverem empregadas, elas estão mais confortáveis para gastar o dinheiro, né? E consequentemente isso vai aí estar impactando diretamente na inflação. Então é algo ruim, ao meu ver, né? Para os ativos aí de risco de renda variável. Mas a grande questão aí que está chamando a atenção dos mercados é o petróleo. Por quê? A gente está vendo o que tem lá na região do Oriente Médio com toda aquela questão dos conflitos da guerra, e recentemente o Irã, né, anunciou essa semana que pode estar entrando nesse conflito. Eu vou dar mais detalhes num vídeo de macroeconomia para não estender muito nesse, tá? Que esse aqui é mais focado em análise. Mas ontem a gente viu uma queda absurda das ações, aqui o S&P 500 derretendo, não só o S&P 500, né? A gente tem vários outros índices aqui. A gente tem, por exemplo, o índice da Nasdaq, que também caiu pra caramba. A gente tem o Dow Jones, o índice médio do Dow Jones, que também caiu bastante. Tudo isso são índices das ações americanas que derreteram com o aumento aí, do petróleo, né? Então, se eu pegar aqui o ticker do petróleo, olha essa alta que a gente teve exatamente no momento, né, que a gente estava vendo a queda das ações. Basicamente, eu vou explicar isso mais no vídeo da parte da tarde, o aumento do barril de petróleo causa... faz com que tenha inflação ao redor do mundo. Óbvio, né? Se a gente tiver o gasolina, o combustível ficando mais caro, o preço das coisas tende a aumentar. E lá naquela região do Oriente Médio é praticamente a maior produtora aí de petróleo do mundo, né? Uma das. Então, ela estando em conflito, em guerra, vai parar de produzir, né, tanto igual produzia antes, vai ter problemas ali com a região dos navios que passam ali próximos ao mar Mediterrâneo. Tudo isso vai fazer o petróleo ficar mais escasso e mais caro.
Consequentemente, isso vai trazer consequências para o mundo inteiro. Então, a alta do petróleo fez as pessoas fecharem ali suas posições no mercado de renda variável, porque é um momento de instabilidade e indecisão. E claro que isso respingou no mercado de criptomoedas, né? Então, o Bitcoin, que teve um dia muito bom, né? Chegou ali, na verdade, saiu dos 65 e foi lá para os 69, então foi uma alta muito impressionante. Devolveu praticamente toda essa alta. Mas agora, né, tá tendo um respiro que, ao meu ver, é até positivo. Aqui voltou, né, o nosso gráfico. Ontem quem viu o vídeo aí vai lembrar que o gráfico aqui estava bastante travado. Mas uma das coisas que fez o preço ele cair só até a região de 65 é a quantidade de ordens de compra, né? Muita pressão aí compradores. Se a gente olhar aqui no curto prazo, a gente ainda tem uma certa resistência acima, tá? Então, surgiram bastante ordens vendedoras, mas a gente também está com bastante ordens compradoras, o que ressalta o padrão que a gente vem vendo aqui de acumulação no preço, né? Basicamente, quando a gente chega próximo a uma região de suporte, muitas pessoas querem comprar. Quando a gente chega próximo a uma região de resistência, muitas pessoas querem vender. Então, é natural que esse padrão vem afunilando bastante o preço até que a gente tenha um rompimento, que é basicamente o principal cenário que a gente está de olho e operando. Tanto que eu falei aqui no canal, né, que eu armei duas posições ao longo da medida que esse padrão aqui está sendo formado. Eu armei uma aqui na região dos 62 mil dólares, armei outra aqui na região dos 65 mil dólares, inclusive com essa alta aqui do 69, eu já fiz uma parcial de praticamente metade desse trade que eu abri, simplesmente para zerar meu risco. Por quê? A partir de agora, dentro desse padrão, se a gente romper essa região vermelha e engatar uma tendência de alta, a gente provavelmente vai superar as máximas, né? Romper o topo histórico novamente e engatar mais uma vez uma forte tendência de alta, uma vez que faltam 2 semanas aí para o halving acontecer e as pessoas estão muito otimistas com o halving. Então, esse excesso de otimismo poderia levar justamente todo mundo a querer comprar Bitcoin e a gente entraria numa região sem resistências caso tivesse um rompimento. Já pelo outro lado, eu resolvi vender metade da posição, porque se estiver subindo, eu sigo lucrando. Porém, se o preço começar a cair, eu vou ser estopado aqui nesse fundo, né? Então, a minha posição de 62 mil dólares vai sair no lucro, porque vai ser um stop gain. Enquanto a outra aqui dos 65 que eu abri, né, vai tomar um stop no 0 a 0, eu vou ser estopado e a maior probabilidade é que a gente veja um rompimento descendente dessa figura, principalmente se a gente perder essa região aqui mais clarinha, essa região branca, né? Nesse caso, se a gente perder os 60 mil dólares e começar a ver ali 59, 58, a gente vai estar iniciando uma correção no gráfico mensal para estar buscando aí um fundo ascendente contra o fundo prévio. Eu estou falando bastante disso porque se isso acontecer, essa vai ser uma das maiores oportunidades que você vai ter aí de comprar Bitcoin, né? Então, por falar em oportunidades, eu comentei com vocês, né, que se o vídeo de ontem batesse 20 likes, eu ia falar sobre as oportunidades que eu estou passando lá no meu escritório de investimentos profissional, que é um local onde eu coloco aí os trades que eu estou entrando, os cenários que eu estou de olho, tudo em primeira mão aí para qualquer pessoa aí que for aluno meu, né? Então, lá eu posto as análises, os insights, tudo em primeira mão. Inclusive, essa questão do petróleo a gente falou numa live exclusiva na quarta-feira lá para os alunos. Bem antes disso acontecer, a gente falou lá. E a gente ficou de olho aqui em algumas figuras e padrões que eu vou passar aqui em primeira mão com vocês, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui alguns cenários interessantes para a gente ficar de olho. H-Bar, a gente está rompendo ombro, cabeça, ombro, ainda não rompemos, a gente precisa superar essa linha verde. OMG, a gente também está rompendo possivelmente uma xícara invertida, né? Camper Handle invertido. A gente também está rompendo aqui o GRT. Vale falar, né, que no curto prazo a gente ainda está dentro de uma consolidaçãozinha. Então essa consolidação aqui poderia ser justamente um padrão de continuação para vir buscar os demais alvos. ID está fazendo uma cunha descendente, então seria um trade para caso o mercado resolva começar a subir, né? Igual a gente já está possivelmente vendo, ele já está engatando uma leve tendênciazinha aqui de alta no 4 horas, mas a gente poderia ver volatilidade, né? E a gente está falando aqui de valorizações aí na ordem de 30, 40, quem sabe até 100% caso ele venha buscar a máxima do movimento que ele estava aqui operando em março. Bitcoin Cash era um trade que a gente estava de olho e a gente até invalidou lá no escritório, né? Cadê aqui, ó?
Que eu falei que eu tava de olho no ombro, cabeça a ombro, mas igual eu falei também lá nas lives com o pessoal lá, ó, entrada cancelada, o padrão foi invalidado. Eu gosto de aguardar sempre o pullback para estar entrando. Então eu gosto de ver um rompimento e o pullback é a confirmação. Mesmo que isso me deixe de fora aí de alguns cenários, alguns movimentos, ainda assim fica interessante. Além do mais, a gente tem aqui Pendle para ficar de olho, né? Que subiu bastante no dia de ontem. Tava, na verdade, na buy zone nessa região aqui das médias. Eu até queria que caísse um pouquinho mais para abrir um trading long e pegar a alta e a volatilidade desse mercado. A gente tem o U também, né, que já bateu o primeiro alvo desde que a gente comentou aqui desse rompimento lá na quarta-feira. E possivelmente pode acabar buscando o segundo, né? Porque é um padrão de continuação. E por último, TRX, que também agora está fazendo um possível pullback aqui no rompimento dessa cunha, testando a região das médias, e dá para o pessoal aqui abrir shorts contra esse topo, justamente buscando aqui uma continuação desse movimento de baixa. Se a gente chegar aqui ao primeiro alvo e se a gente perder, né, a gente estaria confirmando esse pivô, então TRX poderia se desvalorizar bastante. Isso porque a gente passa, essas são apenas algumas das oportunidades que a gente passa, isso é de trade. A gente tem uma lista aqui de moedas de buy zone, olha só, que elas estão aqui em momentos interessantes de compra, e outras moedas também que a gente está de olho que ainda não estão prontas para serem compradas, mas que a gente, quando chegar numa determinada faixa de preço, a gente vai com certeza adicionar elas para a carteira. Então, se você quiser entrar para o nosso escritório de investimentos e ficar sabendo de todas essas oportunidades, notícias em primeira mão, análises exclusivas, insights, é só você se tornar um aluno aí da nossa comunidade cripto, adquirindo qualquer um dos 3 programas que a gente tem, que agora está em preço exclusivo de lançamento. Está ridiculamente barato para você estar tendo acesso ao todo o conhecimento do curso, além do escritório de investimentos. Apenas R$ 49,90 o Desafio Crypto Pocket, que é um curso introdutório ao mercado de criptomoedas, onde a gente vai falar sobre estratégias de compra, de preço médio, Bitcoin, especificamente carteiras autocustódia. Trader de sucesso, eu vou te ensinar como analisar os gráficos, como ser um trader e viver unicamente no mercado. E a carteira exponencial é onde eu te ensino a montar uma carteira repleta de altcoins e encontrar as gemas mais promissoras por apenas R$ 69,90. R$ 49,90, R$ 79,90, R$ 69,90. São os 3 produtos que eu tenho disponíveis hoje, e todos eles vão te dar acesso ao escritório profissional de investimentos, onde você vai estar aí dentro da maior comunidade de networking para você estar aproveitando todas as oportunidades. Galera, e fechando aqui, né, a gente também tem que dar uma passada no sentimento do mercado, porque algo que vem me chamando a atenção é que ao longo dessa alta que a gente teve aqui, especificamente no dia de ontem, a gente teve um aumento muito grande no Open Interest, tá? E queda no Long Short Ratio. Muita gente entrou vendida aqui. Um dos motivos que eu acho até que a gente caiu e não tá tendo aquela continuação de queda, igual aconteceu com as ações, é justamente o fato da gente estar com bastante gente em short, né? Se a gente vir aqui buscar o último dia, as últimas 24 horas, a gente tem muito mais liquidez até os 70 mil dólares do que até os 63. Então, se a gente, por exemplo, cair e perder aquele fundo, a probabilidade de ser uma armadilha é relativamente grande. Primeiro, porque a gente tem muita ordem de compra abaixo dos 65. E segundo, porque a gente tem pouca liquidez aqui do mercado até os 63, né? Então, assim, se chegou no 64 ali, acabou os longs. O pessoal que abriu long nas últimas 24 horas não vai ter mais alavancagem. Enquanto em short tem muita gente comprada, muita gente alavancada, quase 740 milhões aí de dólares. Então eu imagino que um dos motivos pelo qual a gente está vendo uma certa retomada do preço e não continuação da queda é esse excesso de pessoas que estão vendidas, inclusive com muita liquidez na região dos 69.500, enquanto a gente não está vendo liquidez nenhuma aqui embaixo. A liquidez foi preenchida aqui já ao longo da madrugada de hoje, certo? Mas ainda assim, Bitcoin ele continua consolidado. Já falei aqui a minha estratégia, né? Eu estou comprado no Bitcoin, fiz parcial aqui e estou com stop abaixo aqui dessa região de fundos, justamente porque caso a gente perca os 64 mil dólares, mesmo não tendo liquidez e mesmo tendo muitas pessoas aqui compradas, eu quero estar aí com capital disponível ou para fazer um bottom fishing ou para, dependendo dessa queda,
tá literalmente com capital livre para fazer compras mais embaixo. E caso contrário, né, padrão de acumulação, se a gente tiver um rompimento ascendente por conta da euforia do halving, ou caso tenha alguma notícia impactante no mercado tradicional que venha fazer as ações subirem, a bolsa de valores subirem, eu também vou estar posicionado aí com metade da minha posição nos contratos futuros inversos, ou seja, quanto mais o preço subir, mais Bitcoin eu ganho, né? Eu vou ganhar em Bitcoin, então eu vou valorizar 2 vezes o meu patrimônio. Primeiro, porque o contrato inverso, a recompensa dele é em Bitcoin. Então, se eu entrei, por exemplo, com 1 Bitcoin e o preço subiu 10%, eu vou ganhar 0,1 Bitcoin. Sendo que valorizou o Bitcoin também em dólar. Então, além de eu ganhar em Bitcoin, eu também ganho em dólar. Então, eu tô super tranquilo com a posição aí que se o preço subir, eu vou ganhar em Bitcoin. Consequentemente, o Bitcoin se valorizando, eu vou ganhar em dólar. E se o preço cair, eu não vou perder nada, porque eu já fiz parciais. O meu stop, ele já tá aqui acima da minha região do preço médio. E eu ainda vou estar confortável bastante para poder tomar posições mais arriscadas, caso a gente chegue aqui nessa região de suporte, ou caso a gente perca ela. E tudo que eu estiver fazendo, eu vou dar insights e vou falar exatamente em primeira mão lá no escritório de investimentos profissional. Para você participar, link aqui na descrição, ou então você escaneia esse QR Code que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento, fechou? Pessoal, não se esqueça do nosso apoiador aqui do canal, a corretora BingX, que permite com que você faça operações e trades sem precisar aí de estar fazendo KYC e sem medo da Receita Federal fica sabendo das suas operações, né? Que hoje tá tendo altas regulamentações, taxações e tudo mais em cima do mercado cripto. Lá na BingX você não tem problema com isso. E também, né, o apptoken.com, que é a rede social das criptomoedas. Os links para você cadastrar e dar uma força pro canal estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita também para me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!